palavra do Senhor nos diz, no capítulo 14 de Mateus, no versículo 22, que Jesus ordena aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Indo então Jesus, somente ele, para o monte. Os discípulos então entram no barco e quando já estavam no meio do mar, começou a ouvir as ondas, começou a se embravecer e o vento vinha ao contrário. E os discípulos então começam a ficar apavorados. Jesus certamente, vendo que os discípulos estavam atemorizados por conta daquelas ondas fortes e altas, ele então começa a caminhar sobre o mar. Aleluia! E ele começa então a perceber que os discípulos ali estavam assustados, tanto com as ondas que vinham querendo, até mesmo tentando tombar o barco, e tanto também como eles viam Jesus vindo sobre o mar. E eles pensam, será que é um fantasma? Diz a palavra que eles ficavam entre eles perguntando, será que é um fantasma que vem em cima, por ali andando sobre o mar? Mas quando Jesus começou a andar sobre o mar, eles até gritaram que estavam com medo. Jesus, porém, lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, sou Jesus. Não temais, não tenha medo. E respondendo-lhe Pedro, disse para Jesus, ah, Senhor, se és tu, me faz também, me dá esse poder para que eu venha andar sobre as águas como tu estás andando. E ele disse, vem Pedro, venha Pedro. E a palavra do Senhor nos diz que num dado momento, em poucos minutos, Pedro sai do barco e começa a andar também sobre as águas, para ir encontrar com Jesus. Mas de repente veio um vento forte e Pedro teve medo. Pedro sentiu dentro dele algo que o estremecia, que com certeza as suas pernas até mesmo bambeou, ficou aquelas pernas querendo cair, querendo tombar dentro do mar. Aleluia! Mas o nosso Senhor Jesus começa então a chegar perto de Pedro e diz a palavra, Pedro, eu vou aí te salvar. Não temas, não fica com medo. E quando Pedro está para ir para o fundo do mar, o Senhor Jesus então vai ao encontro dele e ele começa a gritar, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E logo o Senhor Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então, aproximando-se, os que estavam com ele no barco, adoraram. Certamente prostraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, na nossa caminhada com o Senhor, na nossa caminhando nós, e dizendo nós que estamos caminhando pela fé, porque a palavra diz que nós caminhamos pela fé. E ainda diz mais a palavra, o justo viverá da fé.
O Senhor Jesus certamente estava dando ensinamento para Pedro e para os seus companheiros sobre o que é fé. Foi por isso que o Senhor Jesus chama Pedro: vem de encontro comigo, não tenha medo. Porque a palavra do Senhor nos diz que chegará um tempo que nós haveremos de fazer as mesmas obras, e farás maiores ainda do que estas, porque eu vou para o Pai. Mas o meu poder, através do Espírito Santo, há de permanecer sobre suas vidas. Isso mesmo. Quando Pedro começa a caminhar e de repente vem um vento forte, isso lembra nós mesmos, com a nossa fraqueza espiritual, que no meio da caminhada, nossa vida com Deus, nosso andar com Deus, vem a fraqueza espiritual e a fraqueza gera falta de fé. Porém, o Senhor nos ensina que nós deveremos ter fé o tempo todo. Venha a tempestade que for, venha o vento forte que for, o vento da maldade que assola nessa terra, no reino de Deus onde nós vivemos aqui na terra. Venha o vento da maldade, venha a crueldade. O mundo que vivemos hoje é um mundo cheio de maldade. Porém, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo Deus que diz para nós. Porque Jesus é o próprio Deus. Quando ele veio na terra como homem, sofreu como homem e nos amou de uma tal maneira que se entregou naquela cruz por nós, dando o poder da vida sobre a nossa vida, trazendo para nós vida e vida com abundância. Então Deus envia Jesus como homem, sendo ele mesmo Deus. Deus desceu aqui na terra para nos ensinar através do nosso Senhor Jesus. E a quem ainda não crê na palavra de Deus. Pedro certamente tinha visto muitos milagres. Durante ali a multidão, no meio das multidões, quando os discípulos acompanhavam os ensinamentos do Senhor Jesus, certamente ele tinha presenciado muitos milagres, mas ainda assim teve medo. E assim somos nós. Muitas vezes o Senhor faz milagre na nossa vida. E quando vem outra tribulação, quando vem outra tempestade, tentando assolar a nossa fé, a nossa vida espiritual, nós enchemos o nosso coração, nossa vida de medo. Vem aquele temor, aquele medo. Será que dessa vez eu vou conseguir? Será que dessa vez o Senhor ainda está comigo? E muitas vezes vem a dúvida. Mas você pode ter a certeza, se nós tivermos em Deus, diz a palavra. Jesus mesmo disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir o que quiseres, não tenha medo. Não temas, porque eu estou contigo. Porém, se nós estivermos na presença do Pai, se nós buscarmos com o nosso coração, muitas vezes a nossa fé pode até enfraquecer, mas nós temos que buscar o Senhor. Deus fortalece a minha fé. Deus me enche da fé até eu conseguir o meu objetivo, até eu conquistar o que eu preciso. Que nós possamos não deixar a nossa fé desfalecer
em nenhum momento, mas crer. Pedro, por um momento, ele creu, mas de repente, quando veio o vento assoprando sobre o mar, ele teve medo, estava afundando. Muitas vezes nós nos encontramos na situação desse discípulo. Nos encontramos nessa situação, quando vem vento forte, nós estamos louvando, adorando, mas quando vem as tribulações, as lutas, nós nos abatemos na nossa fé. É isso. Que o Senhor Deus nos abençoe e enche o nosso coração de fé. Transborda a nossa vida para a glória do seu nome. Seja exaltado o nome do Senhor. Seja exaltado.